Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos de domingo a quinta-feira, buscando assim aprender um pouco mais da palavra do Senhor, esse plano de leitura mais do que anual, porque a gente vai levar mais do que um ano para poder terminar a Bíblia toda, tá? Que nós começamos ali, no dia 1º de janeiro, nós começamos a ler a Bíblia. Já lemos Gênesis completamente. Luiz, seja bem-vindo. Natanael, seja bem-vindo. Graça, Anderson, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu só dar um ok aqui, o pessoal do grupo ser avisado que nós estamos online. Jaqueline, Deus abençoe sua vida, tá? Nós estamos em Êxodo capítulo 9 atualmente. Estamos lendo por volta de 1 a 2 capítulos a cada dia, de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, tá? Leva aí em média 1 hora de reflexão todos os dias, tá? Então você que está entrando aí, que nunca participou, vem estar conosco, ler a Bíblia toda. Venha começar a acompanhar por agora, se porventura, né? Se você animar aí. Dá uma adiantadinha, leia Gênesis assim mais rapidinho para alcançar a gente em Êxodo e venha nos acompanhar durante todo este ano e um pouquinho do ano que vem. O projeto aqui, pelo menos inicialmente, a gente conseguir ler a Bíblia completamente, não somente ler, mas meditar, refletir e aprender com ela, tá? A gente vai estar sempre refletindo, não só fazendo uma leitura comum, mas também tentando tirar as aplicações contidas ali para nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento, para que possamos crescer na graça, na estatura completa de Cristo. Oi, esposa. Oi, Andréia. Deus abençoe. Ó, minha Mames. Mames também tá por aí. Deus abençoe a vida de você, Mames. A tua bênção. Abençoe teu filho, né? Autoridade constituída sobre minha vida. Abaixo de Deus, abaixo do pastor aí. Minha mami. Lúcia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos estar orando, tá? Para dar início a essa live. Enquanto eu estiver orando aí, toquem no coraçãozinho, porque você tocando no coraçãozinho, você impulsiona a live para mais pessoas. E assim Deus pode estar levando essa live mais adiante para outras pessoas. Bebi uma aguinha aqui para hidratar a garganta e nós vamos direto para a reflexão. Vamos orar primeiro. Pai amado, vemos humildemente neste momento lhe agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para mais um momento de leitura e reflexão da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco nesses dias. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela provisão, pelos milagres realizados, Senhor. Somente Tu pode fazer essas coisas. E a gente vivencia à medida que a gente crê, confia, depende, descansa. E vemos assim a Sua glória ser manifesta. Obrigado. Só tenho a lhe agradecer, Deus, pelo cuidado dia a dia. Venho interceder agora por estes que estão aqui conosco, por estes que estão nos acompanhando no decorrer desses dias de leitura bíblica, que o Senhor venha estar assim, os conduzindo, os abençoando, lhes dando o discernimento necessário, Deus, para que possam entender e compreender as reflexões. E se porventura houver algo a ser mudado, algo a ser aberto mão, Senhor, algo que tenha que realmente ser transformado, que o Senhor venha estar se revelando e revelando, para que haja essa mudança na vida dessa pessoa. Vá assim nos aperfeiçoando. Deus. Sem Ti nada podemos fazer. Necessitamos da Tua unção, da Tua direção. Necessitamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Vá assim nos ensinando a caminhar e andar em Espírito. Tá? Ser conosco no momento da reflexão dessa noite, nos conduzindo e nos abençoando. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Leandro, Josélia, Josicleia, oh meu Deus, é o acenar que eu tô tocando. Paulo, todos sejam muito bem-vindos aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Gente, nós estamos
nós estamos no capítulo 9, tá? Vamos falar sobre a quinta praga, e são 10 pragas, né, que Deus ali lança sobre o Egito com o propósito de exaltar o nome dele, com o propósito de se tornar conhecido, com o propósito de libertar o seu povo, com o propósito de cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então todos estes são propósitos pelos quais Deus está ali fazendo maravilhas e sinais para que esses propósitos aí sejam cumpridos, ok? Então nós vamos continuar na leitura do capítulo 9 a partir de agora. No verso 1, o Senhor ordenou a Moisés, deixa eu só mudar aqui, Êxodo capítulo 9, isso, Êxodo capítulo 9, tá? É o que nós estaremos lendo, meditando. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Mais um alerta, mais uma vez Deus está dando oportunidade aí para faraó abrir mão, para faraó permitir, tá? Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. A gente viu que alguma parte das pragas os israelitas sofreram, mas Deus está começando a fazer acepção, fazer distinção, a não lançar sobre todos, mas lançar apenas sobre os egípcios algumas pragas, tá? E aqui a gente vê esta praga da morte dos animais, esta praga mortal, e Deus fazendo a distinção, falando que morreria apenas os animais dos egípcios, nenhum animal dos israelitas seriam mortos nesse processo, nessa praga aí, tá? Então a gente vê Deus novamente protegendo o povo de Israel. Verso 5, o Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra, tá? Verso 6, deixa eu mudar aqui. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair, tá? E aqui a gente vê novamente mais um endurecimento. Gente, quando eu estava ali vendo, que eu mandei vocês contarem, lembra que a gente começou a marcar 1, 2, 3, quantas vezes faraó endureceu o seu coração? Eu falei assim, gente, conta aí, coloca o número 1 do lado, coloca o número 2 do lado, coloca o número 3 do lado, vamos ver quantas vezes faraó irá endurecer, tá? Hoje, quando eu estava meditando, eu percebi que eu contei errado, eu deixei passar o primeiro endurecimento, eu passei por ele, e hoje quando eu fui contar eu vi que não estava dando 7, estava dando 6, eu falei assim, tá faltando um aqui, porque eu já li, eu já meditei, eu já contei, são 7 endurecimentos de faraó, cadê o 7º, né? Eu encontrei através desse o 6º, mas eu esqueci, ou deixei passar batido, que no capítulo 5, tá? É onde ocorre o primeiro, e é bem antes das pragas, o capítulo 5, né? A gente estava no capítulo 8 ali, capítulo 7 e 8. As pragas começam no capítulo de 7 para 8. E a primeira vez que faraó endurece o seu coração é no capítulo 5, tá? Então se você está marcando na sua Bíblia os endurecimentos que eu mandei contar, o primeiro endurecimento está no capítulo 5, no seu verso 1 e 2. Está escrito assim, preste atenção. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó,
E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, verso 2: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Então este foi o primeiro endurecimento. Foi a primeira vez que Faraó disse não ao pedido de Deus de deixar o povo sair do Egito para o adorar ali no deserto. Então o primeiro endurecimento foi no capítulo 5, tá? Então se a gente contar a partir deste momento, mais os outros 6, contando com este último aqui, tá? Dessa praga mortal que ia cair sobre os animais, a gente dá um total aqui de 7 endurecimentos. Faraó endurece 7 vezes o seu próprio coração. E Deus nos havia alertado a Moisés de que ele, Deus, endureceria o coração de Faraó. E o que a gente vai perceber na próxima praga é que Deus começou verdadeiramente a endurecer o coração de Israel a partir de agora, tá? Então Faraó sozinho endureceu o seu coração sozinho 7 vezes. 7 vezes Faraó endureceu o seu coração sozinho. Depois dessas 7 vezes, Deus mesmo agora vai passar a endurecer o coração de Israel. E a Bíblia vai citar: e Deus, o Senhor, Deus endureceu o coração de Israel, tá? Às vezes as pessoas falam assim que Deus desde o início estava fazendo. Aparentemente Faraó teve escolha. Deus deu 7 oportunidades para ele. 7 oportunidades para ele fazer o que era correto. E nas 7 vezes ele preferiu endurecer o coração. E 7 é o número da perfeição, né? É o número da perfeição. É o número da plenitude. Então, como ele se endureceu 7 vezes, disse não a Deus 7 vezes, a partir deste momento é como se ele tivesse cometido pecado contra o Espírito Santo. Vamos dizer, ele endureceu o coração dele sem volta. E Deus, a partir deste momento, vai confirmar a decisão de Faraó que ele mesmo tomou. A partir de agora, Deus vai confirmar e continuando a endurecer a partir deste momento, tá? Quero trazer isso para vocês, para que vocês possam ter esse discernimento aí. A partir do capítulo 5 até este momento aqui, você vê que Faraó sozinho se endurece 7 vezes, em 7 momentos diferentes. Vamos continuar lendo aqui, né? Então, verso 7 fala: o Faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Verso 8: o Senhor disse a Moisés e a Arão: pegue um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las ao ar diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Esta foi a 6ª praga, gente. A primeira praga, a praga onde os animais morreram, eu acabei não falando, que foi a 5ª praga, tá? A 5ª praga foi feita contra o deus Apis do Egito. Apis, A-P-I-S. Deus Apis é o deus touro, tá? O deus aí dos animais ali. Deus estava ali enfrentando, confrontando esse deus pagão que eles tinham ali, que representava aí, tinha domínio ou controle sobre os animais, tá? Esse deus touro. Aqui na 6ª praga, que são essas feridas, Deus está confrontando ali o deus Tote, tá? Cada praga no Egito, Deus está confrontando um deus, e eu tô falando isso desde o início, né? Para cada praga eu tô demonstrando que tipo de Deus que Deus está ali confrontando, jogando por terra para demonstrar que ele é mais poderoso, que existe somente um Senhor. Agora na 6ª praga dessas feridas,
Isso, Andréia. Aí, ó, a Andréia tá complementando. Que tá lá em Hebreus, acho capítulo 4, né, Andréia? Confirma aí, Hebreus capítulo 4 é capítulo 3. É de 3 para 4 aí, tem esse versículo. Confirma aí para mim qual é direitinho. Que Deus fala aí, ó. Tem um versículo que diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração, como o Faraó. Muitos hoje não estão dando ouvido, ou seja, endurecendo seu coração, e Deus não interveio na decisão dele. Deus começou a intervir depois da 7ª. A gente vai ver aqui que Deus vai começar a intervir a partir de agora. Antes disso era Faraó endurecendo o seu próprio coração. É por isso que lá em Hebreus capítulo, acho que capítulo 4. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Minha Bíblia pequena não está aqui. É que essa Bíblia nova que eu estou lendo agora é nova. Essa Bíblia aqui é nova, então eu não tenho nada marcado nela. Eu estou marcando ela agora. Eu estou lendo ela pela primeira vez toda. Então eu não sei onde é que estão as coisas nela ainda, porque não memorizei, né? Eu memorizo porque eu risco, eu anoto, eu faço marcação de triângulo, de bolinha, para poder achar com mais facilidade os versículos que falam a respeito. Aí, ó, tá em Hebreus capítulo 3. 3,15. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Aqui está falando sobre a dureza de coração do povo. Eu não sei se realmente 3,15, é isso mesmo, está aqui 3,15, mas aqui fala sobre a murmuração que o povo fez depois, lá durante a peregrinação no deserto, tá? Não especificamente na situação de Faraó, mas a gente vê que o povo ali se endureceu. Mas vamos voltar aqui. Onde é que eu parei? No verso 10. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas do forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas ao ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Aqui Deus estava confrontando o Deus Tote, o Deus da medicina, tá? Do Egito, verso 11. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e em todos os egípcios. Mas, agora, verso 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. Agora é a primeira vez, desde o início das pragas, desde o início que Moisés está tentando falar com o Faraó, é a primeira vez que tem um versículo dizendo claramente, durante o processo, que Deus está ali endurecendo o coração de Faraó. Deus havia avisado para Moisés, antes de Moisés ir para o Egito, antes de Moisés falar com o Faraó, que ele endureceria o coração de Faraó. Ele alertou Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. A gente já falou sobre isso em lives passadas. Eu li e mostrei para vocês. Assim, ó, fique esperto com essa passagem. Deus falou que iria endurecer. Mas ele passa a endurecer quando? Depois que Faraó se nega a deixar o povo ir 7 vezes. A partir da 8ª, Deus começa a intervir e confirmar o que ele já tinha tomado a posição. Agora ele não vai mudar mais não, porque agora é o próprio Deus que está endurecendo. Você, a partir de agora, selou. Você não deu ouvidos, eu te fiz vários alertas. Vários alertas foram dados para Faraó, mas ele não deu ouvidos e acabou acontecendo o que aconteceu. Aqui no verso 12 é a primeira vez que se registra que não é Faraó que está endurecendo, mas sim o Senhor que endurece o coração de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, Faraó se recusou a ouvir, tá? A partir deste momento, Deus vai fazer algumas ameaças a partir do verso 13 até a próxima praga. Vai fazer alguns alertas, algumas ameaças a Faraó, só para registro, tá? Para que pudesse ficar registrado. Então, verso 13, ele fala: o Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo, vai até o Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar.
Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Um dos propósitos das pragas era isso. O povo reconhecer e saber que não existe ninguém como o Deus dos hebreus na face da terra. Verso 15. A esta altura eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra, mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Deus estava usando tudo isso para o nome dele ser exaltado, tá? Para que ele ficasse conhecido entre as nações que estavam adorando aí seus deuses pagãos. Verso 17. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo. Olha aí para você ver. Verso 17. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Deus está colocando a culpa em quem? Por não ter liberado, por estar passando por tudo isso. Está colocando a culpa no próprio Faraó. Está bem claro aí no verso 17. Você se exalta e se recusa a deixar ir. Você se exalta sobre meu povo e recusa a deixar. Não é porque eu estou te endurecendo, não. É porque você não quis. É porque você escolheu não liberar. Você se endureceu inicialmente. E aí depois daquilo Deus somente confirma o que já estava no coração de Faraó, tá? Mas essa aqui é mais uma evidência de que Faraó estava se endurecendo sozinho inicialmente. Não era Deus que estava provocando o endurecimento inicialmente. A partir de agora viu? E vai ser citado da Bíblia que Deus está endurecendo o coração de Faraó. Depois da 7ª vez que ele se negou a liberar o povo do Egito. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. A paz do Senhor. Então, verso 18. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos saírem dos campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Verso 20. Alguns dos oficiais do Faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos, recolheram seus animais dos campos. Verso 21. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e os seus escravos no campo. A gente vai ver agora a 7ª praga caindo sobre o Egito aí, tá? Essa chuva de granizos. E ela tá vindo, essa praga tá vindo confrontar diretamente Osíris e Ísis. Ísis e Osíris, deuses da luz, da saúde e da agricultura, tá? Ali do Egito. Deus está confrontando esses dois deuses através da 7ª praga, tá? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre as plantas, agricultura, né? Em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi na região de Gósen, onde o povo de Israel estava, tá? Deus ali protegeu, livrou o povo de Israel de sofrer aí as consequências da desobediência de Faraó. Caiu em todo quanto é lugar, menos onde os israelitas estavam assentados, que era ali na região de Gósen, tá? Verso 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. Aparentemente
Aparentemente, Faraó está se arrependendo aqui, né? Aparentemente. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados, ó. Será se ele está se arrependendo mesmo? Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizos. Já chega. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Verso 29. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessarão. E o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Verso 30. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor nosso Deus. Verso 31. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho estava em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Verso 33, está acabando, viu, gente? Moisés deixou a corte de Faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram e a chuva torrencial parou. Verso 34. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o Faraó voltou a pecar. E seu coração mais uma vez se endureceu. Tá parecendo que é ele que está se endurecendo, né? Calma aí. Tá parecendo que é ele que está se endurecendo. Assim como o de seus oficiais. Verso 35. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E aqui eu puxei o verso 1 do capítulo 10, que nós vamos estar lendo amanhã. E no capítulo 1 do verso 10, está escrito, tá? Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele. Então aquilo que no verso 35, 34 expõe que aparentemente o Faraó está se endurecendo, no verso 1 do capítulo 10, logo em seguida, a gente percebe que na realidade Deus é que está agindo ali agora para endurecer o coração de Faraó e permitir que assim os seus sinais, os prodígios e maravilhas ali, né, as pragas, continuem caindo, tá? E ele concretize o projeto que ele tem de libertação ali do povo, confrontando cada um dos deuses ali mais adorados no Egito, tá? Então, gente, a gente termina a reflexão no dia de hoje. Ela é um pouco mais rápida, porque a gente já discutiu, já falou ali em todas as outras pragas aí, os contextos daquilo que Deus está querendo ensinar. Então, praticamente só li a narrativa e dei um toque aqui ali em relação a... O mais importante na live de hoje é você perceber que Faraó endureceu 7 vezes antes de Deus começar a endurecer o coração dele, tá? Amanhã a gente vai ler o capítulo 10, que tem 29 versículos. Eu acho que dá para ler 10 e 11, viu? 11 é pequenininho, 11 só tem 10 versículos no 11. Então a gente vai ler os dois, tá? Lê o capítulo 10 e o capítulo 11. Lê os 2 capítulos para amanhã. Amanhã aqui às 9h30 nós estaremos lendo e refletindo no capítulo 10 e o capítulo 11. Amém? Glórias ao Senhor, tá? A live de hoje termina por aqui. Amanhã nós vamos continuar em Êxodo capítulo 10 e capítulo 11. Então leia durante o dia os 2 capítulos e esteja aqui às 9h30. Para que a gente possa... Obrigado, Andréia. Para que a gente possa... lermos juntos, tá? Então muitas pessoas falam assim: Deus endureceu o coração de Faraó. Não, Faraó escolheu 7 vezes. 7 vezes não permitiu o povo sair. Deus acatou e aceitou a decisão dele. Então a partir de agora você vai continuar assim, tá? Te avisei, te alertei, fiz de tudo. Você não quis ouvir, você endureceu o seu coração. Então a gente tem que tomar cuidado. O pecado contra o Espírito Santo, na minha perspectiva, tá, é algo semelhante.
tanto calvinistas quanto arminianos acreditam na responsabilidade humana, tá? Arminianos dão um valor extra a essa responsabilidade, no sentido que você pode perder ou não a sua salvação, mediante a sua constante obediência ou não à vontade de Deus. Então, os arminianos acreditam que os pecadores são mais responsáveis aí por zelar por sua salvação, e os calvinistas sabem que a salvação vem única e exclusivamente apenas de Deus, sem participação nenhuma humana nesse processo de salvar. Todos nós estávamos perdidos, não buscávamos Deus, não tinha condição de entender e compreender nada. Deus é que faz todo esse processo de salvação. Só que os calvinistas também aceitam a responsabilidade, apesar de não saber explicá-la, tá? Como juntar soberania e responsabilidade e explicar de uma maneira tendo como pano de fundo a eleição, a predestinação e a eleição. Eles não conseguem entender e ter uma explicação racional a respeito disso. Aceitam que é bíblico a responsabilidade humana, mas não conseguem encaixá-la no raciocínio aí de como que ela se conforma aí com a soberania de Deus e a predeterminação de Deus de todas as coisas desde a eternidade. Então eles não conseguem ter essa distinção. Os arminianos conseguem explicar melhor isso, porque para os arminianos o ser humano, de uma certa maneira, zela por sua salvação, entre aspas, à medida que ele é obediente. Se ele sai da presença de Deus, sai da igreja, sai da presença de Deus, começa a viver em pecado, ele perde a salvação. Para os arminianos há a possibilidade de se perder a salvação, para os calvinistas não, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. E a maior evidência de uma pessoa salva de verdade é que ela não volta para o mundo, ela persevera, ela continua a trancos e barrancos, mas ela continua na presença de Deus, porque o que Deus é bem maior e melhor do que qualquer coisa que ela possa conquistar e usufruir no mundo. O salvo sabe disso e não retrocede. Um dos sinais de que a pessoa aparentemente não foi salva ainda, que é só uma convencida e não uma convertida, é justamente esse retrocesso. É a falta de perseverança. É esse vai e vem sem perseverança. Pode ser que ainda não tenha sido selado pelo Espírito Santo de Deus. É uma convencida, mas não uma convertida, tá? Então, o que a gente entende bem aí é que aparentemente houve a questão da responsabilidade humana para Faraó. Faraó teve a oportunidade de fazer a coisa certa, mas não fez. E aí, a partir de algum momento, Deus começou assim a endurecer. A gente viu hoje, em dois momentos diferentes, Deus falando que endureceu o coração dele. Mas só aconteceu depois da 7ª vez que Faraó endureceu a si mesmo. Amém? Glórias ao Senhor. Espero que tenha ficado bem explicado aí o raciocínio, né, a respeito desse contexto. Vamos estar assim orando, agradecendo a Deus pela live de hoje. E espero que vocês estejam amanhã, leiam o capítulo 10 e 11, para que possamos amanhã refletir, tá? E aí dar continuidade aí à leitura da Bíblia. Amém? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Continue assim nos abençoando. Eu quero apresentar a vida de todos aqueles que passaram por aqui, daqueles que estiveram aqui, estão aqui conosco, daqueles que vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, que o Senhor venha estar trazendo, Senhor, para o nosso convívio, para este momento de oração, esse momento de leitura da Tua Palavra, pessoas com desejo, vontade de crescerem na graça, crescerem na estatura completa de Cristo, aí, Deus, se tornarem cheias do Espírito Santo, obreiros aprovados, que sabem manejar bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, que o Senhor venha levantar homens e mulheres fiéis, capazes, capacitados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, a testemunharem e ensinarem as verdades onde quer que se os coloque, Deus. Venha, Senhor, nos moldar, venha assim nos encher, venha assim nos usar, Deus. Necessitamos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua vontade, da Tua ação. Nada podemos fazer sozinhos de nós mesmos. Obrigado por esse dia, obrigado por cada um que esteve aqui presente, Deus, que o Senhor venha estar entrando em ação em relação às suas necessidades diárias, em seus projetos e o seu propósito sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando aqui. Deus, que o Senhor venha agir, abençoando-os e conduzindo-os de acordo com a sua vontade. Ser conosco, nos abençoando, nos dando uma noite abençoada na Tua presença e um dia amanhã abençoado. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém? Amém, gente. Gente, muito obrigado aí, tá?
Êxodo capítulo 10, capítulo 11, e nos encontramos aqui amanhã às 9h30, tá bom? Não perca, não perca. Valeu, Andréia, pela presença e os demais que passaram por aí, que Deus venha os abençoar. Obrigado aí, que estejamos aqui amanhã, tá bom? Às 9h30. Um grande abraço. Fui.